H2, como eu mostrei para vocês naquela imagenzinha que eu coloquei aqui na última aula, desenhando os mecanismos, como se fosse uma célula parietal, e onde cada fármaco ele agiria, qual seria a sua via de sinalização ali de supressão, ou na produção ácida relacionada a estímulo, ou na bomba de prótons, ou neutralizando aquele ácido já produzido. Os antagonistas dos receptores H2, como o próprio nome já diz, eles bloqueiam esse receptor de histamina. Dentro da farmacologia, a gente tem um interesse muito grande pelo receptor H1 e o H2. O H2, dentro dessa classe, e o H1, que são os antialérgicos. Então, quando a gente utiliza lá uma histamina, que é a dexclorofenamina, ela é um antagonista H1. Quando a gente usa o fenergan, a prometazina, ele é um antagonista H1. Tá? E os antagonistas H2, nós coloquei aqui para vocês os três principais medicamentos. A ranitidina eu deixei em vermelho porque eu já expliquei para vocês o motivo. Ela está descontinuada, então ela não é uma opção. Dentre os fármacos antagonistas H2, escolha um, de acordo com o quadro clínico do paciente. Na ranitidina você não jamais vai escolher, pelo menos nesse momento não, porque ela não está sendo produzida. Então eu já deixei em vermelho aqui. Professor, por que você deixou a cimetidina com esse asterísticozinho do lado? A cimetidina ela tem alguns problemas conhecidos. Primeiro, ela é um potente inibidor do citocromo P450. Ela é um potente inibidor do citocromo P450. Se ela é um inibidor do citocromo P450 potente, se eu utilizar um outro fármaco que passa pelas mesmas enzimas do processo de metabolismo e biotransformação, qual é o problema que eu posso acarretar no meu paciente? Não vai ter mais tempo, ele vai degradar, Essa é a pergunta número 6 da prova, então você precisa saber responder, porque é basicamente isso que a gente tem que visitar. A gente tem que pegar, exemplo, determinado fármaco, eu sei que ele é um problema, na hora que eu for conciliar a minha prescrição, eu tenho que avaliar os demais fármacos, se essa interação ela pode acontecer, e se ela puder acontecer, mesmo assim você vai deixar na prescrição, você tem que saber das consequências. Então, para ela ser um inibidor, ela retarda a transformação dos medicamentos que passam pelas mesmas enzimas. Aumenta a meia-vida, aumenta a biodisponibilidade, Então, retarda a depuração dos medicamentos. Isso vai gerar o quê? Potencialização. A potencialização, ela chega a um ponto que ela gera o quê? Toxicidade. Então, a potencialização, ela gera toxicidade. Então, retardar o metabolismo do medicamento é retardar a expressão. Não é assim? O que a gente aprendeu lá na cinética? O processo de metabolismo dos fármacos é um preparo para o processo de eliminação. Então, o processo de metabolismo gera aqueles produtos mais polares para justamente excretar. Se eu retardo isso, o medicamento ele fica circulando por mais tempo, porque ele vai ter dificuldade de ser eliminado. Tá? Então esse é o grande problema. Professor, com todos os medicamentos? Não, com aqueles que passam pelas mesmas enzimas. Só que aí que está o grande problema. Muitos medicamentos passam por essas mesmas enzimas que a cimetidina, ela promove essa inibição. E aí a gente tem barbitúricos, a gente tem os azóis, que da classe lá dos antifúngicos, cetoconazol, fluconazol, tioconazol, todos eles, ciprofloxacin, que é um antibiótico lá das quinolonas. Então nós temos os cumarínicos, varfarina, que é um anticoagulante muito usado. Então a gente tem muito medicamento, certo? Que interage. Então esse é um problema, pode falar. Se você tem, exemplo, um paciente em uso de cimetidina, se você tem um paciente em uso de cimetidina, se o seu paciente estiver utilizando um outro fármaco que é metabolizado pelas mesmas enzimas da cimetidina, o que vai acontecer com esse outro fármaco? Essa é a pergunta. Então você tem lá um paciente e aí você está prescrevendo cimetidina para ele, mas aí na anamnese você viu que ele utiliza fenobarbital porque o paciente é um paciente que sofre de crises convulsivas. E aí ele usa o barbitur com a fenobarbital. O que agora pode acontecer com esse barbitur, fenobarbital? Qual é a consequência que vai ser gerada? Então é isso que a gente tem que pensar.
outro fármaco que é metabolizado pelas mesmas enzimas. Né? Lembrando sempre que a CYP450 é um duo enzimático, não é uma única enzima. Então não é porque o medicamento ele é muito duro ou um inibidor enzimático, ele vai inibir ou induzir todas as enzimas. Né? Nós temos várias enzimas e aí cada medicamento ele tem lá a sua enzima lá específica. Certo, professor, o que mais? Né? Desse asterisco aqui. A cimetidina também causa galactorreia. Né? Paciente, causa também hipoxia. É quando o homem começa a produzir leite, dá galactorreia? Isso mesmo. Então o paciente pode apresentar galactorreia, ginecomastia, e isso é uma proporção até alta, né? Então muitas vezes desestimula o paciente a usar o medicamento, ok? Ele acaba não aderindo por causa de todas essas consequências. Mas a mulher que causa também galactorreia? Muito mais em poucos. Ah, tá ficando falar então, é a coisa para aquela mulher que não consegue completar. Muito mais em homens, mas causa também. Então essas são algumas complicações da cimetidina. Então por isso que ela acaba, né, sendo aí um fármaco mais complicado de uso. Ela também interage em distribuição, por exemplo, anti-inflamatórios. Tá? Ela é bem problemática. Vocês vão ver lá quando vocês for olhar essas interações dela, é um medicamento bem difícil de conciliar. Né? De você colocar na pressão e falar assim, olha, a prescrição está maravilhosa, tá? Não está tendo interação, minha prescrição não está tendo nenhum problema. Ela é um fármaco difícil de enquadrar. Professor, e aí o que fica para a gente? A famotidina. Hoje, se você for olhar, é o medicamento que seria o mais seguro para o uso dessa classe, certo? Agora a gente tem uma situação específica. Como os IBPs eles são mais potentes, quando a gente vai avaliar a questão de secreção ácida, né, e controle de acidez, os IBPs são mais efetivos, eles têm resposta mais significativa. Então hoje a gente acaba utilizando mais os IBPs, então por isso que a gente vê eles tão famosos, né? Os que a gente colocou aqui já no quadro, né, no quadro passado. Então eles são medicamentos mais usados. E aí o que a gente acaba indo para os antagonistas H2? Porque muitas vezes alguns pacientes eles sofrem de acidez noturna, que eu já falei para vocês, que é nada mais do que um estímulo basal que a gente tem, né? Todos vocês já estudaram lá na fisiologia todo aquele ciclo, né, circadiano que a gente tem, e em cada fase do dia nós liberamos determinadas substâncias, hormônios reguladores que controlam, né, todo o nosso metabolismo. E aí, de forma noturna, o nosso corpo entra em estado basal. Obviamente, você está dormindo, certo? O seu corpo está no metabolismo basal. Então, você continua, né, produzindo histamina e essa histamina continua sinalizando a produção ácida. Só que alguns pacientes têm essas sinalizações acentuadas, ele acaba tendo uma produção ácida, né, ácida normal, e aí ele tem essas sensações. Para esse tipo de situação, os antagonistas H2 eles acabam até tendo uma resposta melhor do que os IBPs. Então, assim, existem materiais que, pegando o corte desse perfil de paciente, eles são uma classe mais efetiva, né? Ficaria como uma opção até melhor, tá? E aí acaba utilizando. E aí, antigamente, usava muito ranitidina para isso. Certo? E aí, hoje, nós vamos não ter muito material falando sobre esses dois aqui. Porque, realmente, o medicamento da classe, né, que era bem visto, era a ranitidina. Tão bem visto que ela era que saiu do mercado, né? Que maravilha. E aí o medicamento foi descontinuado. Mas, para essa situação, acabava se utilizando bastante a ranitidina. Lembrando, gente, quando eu falo de antagonista H2, eu estou falando de inibição de estímulo. Estímulo na produção ácida. Eu não estou falando de bloqueio de secreção ácida. Eu estou falando de diminuição de estímulo na produção de prótons, diminuição de estímulo na produção ácida. Tá? Para não confundir, professor, todos geram um controle na acidez, sim. Todos os medicamentos que nós estamos usando geram controle da acidez, seja ele antiácido, seja ele BP, seja ele antagonista H2, mas cada um atua em um ponto diferente. E isso me faz, né, ter a liberdade de poder prescrever 2 e poder prescrever 3. Você fala assim, o paciente está usando IBP sozinho, não está resolvendo, eu vou passar por aí uma famotidina também. É um mecanismo de ação diferente, você está potencializando a resposta. O paciente está numa crise muito aguda, eu vou usar um antiácido junto, hidróxido de alumínio, magnésio e meticona, colocar tudo junto lá.
É uma liberdade que você tem para usar, sabendo que, né, aquele fármaco ele tem uma função diferente dos demais que você escolheu. Tá? Então, por isso que a gente tem que sempre estar pautando qual é a via que o medicamento ele está agindo. Outra coisa que eu não quero confusão. Lá nos IBPs, nós falamos de um bloqueio irreversível, certo? Né? Nós falamos lá de um bloqueio irreversível de uma enzima, de uma preparo. Aqui nós estamos falando de um receptor. Quando eu falo de receptor, exemplo, esse receptor é o receptor metabotrópico, acoplado à proteína G. O receptor H2 é o receptor GS, né? E ele está relacionado à produção de RPC. Então, quando eu bloqueio ele, eu estou bloqueando uma sinalização intracelular. Mas esse bloqueio é competitivo. Eu tenho uma histamina e eu tenho um medicamento brigando para ver quem vai se ligar. Se eu tiver muita histamina, ela tende a querer se ligar mais e o medicamento menos. Se eu aumento a quantidade de fármaco, o fármaco tende a querer deslocar a histamina para se ligar e eles vão ficar competindo. Por isso que eu falo que é um antagonismo competitivo. Há uma competição entre a molécula endógena e o fármaco. Eles vão estar competindo pelo ciclo. Então é um antagonismo competitivo e reversível. Né? Então essa ligação ela pode ser revertida. Tá? Então, é diferente de um bloqueio irreversível. Muda muita coisa, gente. Tá? Porque quando eu falo assim, olha, é um bloqueio irreversível, bloqueou, não desprende mais. Essa é a resposta muito mais duradoura. Tá? É muito difícil na farmacologia existir bloqueio irreversível de receptor. Os bloqueios irreversíveis normalmente são de enzimas. Por quê? Porque quando você bloqueia o receptor de uma célula, você está prejudicando a sinalização sobre o receptor de uma célula. E aí, qual é o tempo de vida dessa célula? Olha o efeito que você vai gerar sobre essa célula. Às vezes a vida toda, dependendo da célula. Vocês davam na histologia, né? E vocês viram que nem toda célula ela passa por um processo de reparação do hábito. Então, assim, eu tenho que tomar cuidado. Exemplo, agora tem célula que a vida dela é extremamente curta. Aí essa não tem problema. Vou dar um exemplo para vocês. Clopidogrel, que é um anticoagulante. Não, um antiplaquetário. Né? Um antiplaquetário. Parece muito com ácido acetilsalicílico. O clopidogrel, ele age num receptor de forma irreversível. Só que a plaqueta, o tempo de vida dela é muito rápido. Então não tem problema. Eu bloqueio, o meu corpo vai renovar a plaqueta rapidamente. Né? Então eu bloqueio o receptor P2Y12, que é um receptor lá na plaqueta. Mas lá é irreversível. Tá? Agora aqui não, aqui é reversível. E aí vai ter gente na prova que vai colocar o quê? Irreversível. Que vai confundir com o quê? Com os IBPs. Aí a casa cai. Beleza? Aí a casa cai. Reversível. Reversível. Dúvidas, perguntas? Tranquilo aqui, gente? Fechou? Certeza absoluta? Maravilha. Dúvida, Moisés? Rapaz, tem um bocado aqui, mas eu prometo me esforçar. Eu acho legal isso que você falou da questão do receptor de enzima, porque eu nunca te parado para pensar nisso, sinceramente. As ligações irreversíveis normalmente são enzimas, né? Em função de justamente você colocou questão de renovação celular. Tá? A plaqueta, na verdade, a plaqueta nem célula é, né? Um fragmento celular é mais fácil. Né? Ela é um fragmento endocariótico. Antiácidos principais, como eu já tinha adiantado com vocês, os antiácidos eles não têm alvo farmacológico, eles não buscam um alvo específico. Porque normalmente todos os medicamentos que nós conversamos até aqui, eles ficam que é um receptor, a uma enzima, a um canal iônico, carregador, sempre o medicamento vai buscar um alvo. No caso dos antiácidos, não, eles são substâncias alcalinas, normalmente em forma farmacêutica de pó, pode ser grânulos, pode ser pastilhas, tá? Então pode ser forma farmacêutica líquida, tá? Então a gente pode ter várias formas farmacêuticas, mas que no final, quando você prepara essas formulações, elas vão gerar uma solução alcalina, tá? Ou uma solução básica, que aí de um pH em torno de 8,5, né? Normalmente é o que gera. E essa solução básica em um ambiente ácido vai gerar o que, gente? Um equilíbrio químico, né? Vai gerar uma neutralização.
Essa neutralização vai fazer o quê? Com que aquele pH mais ácido fique menos ácido. Mas não quer dizer que o estômago do paciente vai se tornar básico ou alcalino. Você vai suprimir, diminuir essa acidez. Lembrando que o pH do estômago ele gira em torno mais ou menos de 2, 1,8, né? Mais ou menos em torno disso. E esse pH se eleva um pouco acima de 4. Então ele tende a elevar um pouco. O aumento desse pH ele é extremamente temporário. Por quê? Porque à medida que essa neutralização ela vai acontecendo, o paciente vai fazer o quê? Ele vai ter estímulo para secretar mais ácido. Então, esse efeito rapidamente ele vai passar. Então, os antiácidos são fármacos para ser utilizados de forma muito paliativa, para situações agudas e emergenciais. Não são medicamentos que a gente vai usar como um medicamento para tratamento. O paciente vai ficar lá 5 meses, 6 meses usando antiácidos. Não é o objetivo. Para que você faça o tratamento, a gente vai fazer com IPPs, a gente vai fazer com os antagonistas H2. Agora, de forma emergencial, é uma opção interessante, sem problema nenhum. Agora, a gente precisa ter algumas informações e alguns cuidados. Primeiro, nós temos diferentes inteiros de absorção, de resposta. Primeira coisa, o alumínio ele age de forma mais retardada que o magnésio. Essa é uma informação. Então, o hidróxido de alumínio, ele demora um pouquinho mais para começar a agir do que o magnésio. O magnésio já começa a agir mais rápido, ele se dissocia mais rápido. Então, primeira informação. O hidróxido de alumínio, ele pode causar constipação no paciente. Então, se você tem um paciente que é constipado, então, não se utiliza hidróxido de alumínio. Você vai deixar o paciente mais constipado ainda, e aí você está lascando o seu paciente, ok? Terceira situação, se você vai usar hidróxido de alumínio, não se utiliza sucralfato. Utiliza o quê? Vamos lá, todo mundo, ó. Se você estiver utilizando ou for utilizar hidróxido de alumínio, você não usa para o seu paciente sucralfato. Lembra lá que eu anotei aqui em cima do sucralfato? Que é um citoprotetor, que forma aquela película parecida com o bismuto. O sucralfato ele é uma molécula gigante. Se vocês quiserem colocar aqui no Google Imagens, você pode ir lá. Molécula do sucralfato. Você vai ver uma cadeia de carbono gigante e um monte de alumínio, fazendo ligações a essa estrutura. Só uma molécula de sucralfato ele é carregada mais ou menos mais de 15 moléculas de alumínio. Uma única molécula de sucralfato. Ele tem uma cadeia gigante de alumínio. Então, se eu estou lá com um medicamento, um fármaco, que ele tem uma estrutura muito carregada de alumínio, e aí eu vou prescrever um outro medicamento que também contém alumínio na formulação, é óbvio que eu estou ofertando ali para o paciente muito alumínio. Esse alumínio ele pode começar a ter absorção, ele pode ser absorvido. Pode ter intoxicação? E aí pode ter intoxicação, tá? Então é justamente para a gente evitar, beleza? Evitar qualquer tipo de intoxicação. Então, essas três informações. Ele demora um pouquinho mais a agir do que o magnésio, ele pode gerar constipação e a gente tem que tomar cuidado com os outros fármacos que contêm alumínio para não gerar toxicidade. Tranquilo? 2. Hidróxido de magnésio. O magnésio, como eu já falei que ele, se o alumínio age um pouquinho mais lento, o magnésio age um pouquinho mais rápido. Então ele tem essa vantagem de ter uma ação um pouco mais rápida. Porém também a desvantagem de ser menos duradouro que o alumínio. Talvez aí agora vocês consigam compreender por que é tão comum ver os dois juntos e não separados. Nós temos formulações separadas, mas são pouco usadas. Dificilmente o médico prescreve só hidróxido de magnésio, dificilmente o médico vai prescrever só hidróxido de alumínio. Porque ele sabe que quando ele combina os dois, ele consegue extrair o melhor de ambos e minimizar o prejuízo que ambos trazem. Como assim, professor, pelo amor de Deus? Você tem uma resposta mais rápida do magnésio e mais duradoura do alumínio. Então você acaba tendo uma droga mais completa. Você tem ali um medicamento mais completo. Você traz as duas situações, os dois pontos positivos de ambos. Um que age um pouquinho mais rápido e um que perdura a resposta por mais tempo. Então você completa, você complementa. E a questão da constipação do alumínio, você auxilia isso com o poder laxativo que o magnésio tem. Então você também acaba equilibrando essa questão constipante e laxativa, porque eles também são antagonistas nesse processo. O alumínio ele é mais constipante e o
o magnésio ele tem um poder mais laxativo. Tanto que, vocês já ouviram falar, né, que o hidróxido de magnésio ele pode ser chamado lá de leite de magnésio, e aí ele é utilizado de uma forma farmacêutica líquida, e ele é usado como laxante. Isso, aí ele é usado como laxante. Tá? Professor, o que diferencia o magnésio ser laxante e o magnésio ser antiácido? A quantidade, Jorge, exatamente, a quantidade. A quantidade que eu preciso do magnésio para ele ter um poder laxativo é maior. Então, para que eu tenha, né, o magnésio uma função laxativa, eu vou usar ele numa dose maior. Então, eu vou usar uma maior concentração. Então, se a gente pega, exemplo, o gastrol da vida lá, o gastrol vai vir o quê? Os dois juntos. Então, várias formulações que vocês conhecem acabam tendo os dois na mesma formulação. Beleza? E aí a gente tem essas complementações. Professor, o bicarbonato. O bicarbonato, ele tem um maior poder de absorção. Lembrando que quando eu utilizo um antiácido, eu não estou buscando absorção. Entende? Você está querendo o quê, gente? Uma ação no estômago, não é isso? E é no conteúdo gástrico mesmo. Por que você vai criar absorção? Por que você quer uma ação sistêmica? Você está querendo mexer no pH sistêmico? É o teu interesse? Não. Você está querendo o quê? Ajustar no paciente o pH do conteúdo gástrico. Então, a questão da absorção de bicarbonato, para nós, é um problema. Por quê? Se o paciente utilizar bicarbonato de sódio a longo prazo, em dose exacerbada, ele vai gerar alcalose metabólica temporária. Beleza? Então, ele vai estar interferindo em um pH sistêmico. Por quê? Porque ele tem uma taxa de absorção. A absorção do magnésio e do alumínio é extremamente baixa. Dificilmente eles vão interferir em pH sistêmico. Dificilmente eles vão interferir. O hidróxido de alumínio tem alguns estudos que, se o paciente usar por muito tempo, esse alumínio pode gerar uma acumulação, pode causar algum dano renal e tudo mais. Mas se ele usa indiscriminado por um longo período, tá? Doses convencionais posológicas, né? Dentro da terapia estabelecida normal, ele dificilmente vai gerar algum problema, ok? Então, o bicarbonato, né, a gente pode causar aí um problema mais sistêmico. Por quê, professor? Perfil de absorção. Ele é melhor absorvido. Tanto que lá na UTI, o que a gente usa para fazer ajuste de sistema tampão do paciente, corrigir lá a gasometria? Bicarbonato. Só que lá a gente usa, né, de forma sistêmica. Lá eu quero uma ação sistêmica, tá? Porque ele tem esse poder aí de fazer essa correção do sistema tampão do paciente. Então, esses são os principais. Nós temos carbonato, né? Nós temos outras formulações também, mas essas são as principais. Lembrando que nós estamos falando de antiácidos. Existem outras formulações que vêm em sachê, tá? Tem lá outros princípios, mas não tem a função de antiácido. E às vezes ele já tem outra função na formulação. Exemplo, bismuto. Bismuto vem em sachê. Né? A bismução, ele é bismuto em sachê. Mas aí já não é pensando no controle ácido, mas sim de proteção gástrica. Eno seria o antiácido? O eno é. Bicarbonato de sódio? O eno, gastrol, cimego. Aí a gente tem um monte de nome comercial. Tranquilo, gente? Dúvidas? Fechamos? Então, a simeticona é um antifatulência, né, que a gente chama antifatulência. Ele é para gases. Tá? A simeticona, normalmente, exemplo, gastrol TC. Gastrol TC. O hospital é simeticona, né? Tá falando. O Sergio falou o nome comercial, ela falou o nome principal. Então, o gastrol TC é hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio e simeticona, que antigamente a gente chamava de dimeticona, né? Então a simeticona é o luftal, certo? Então o que o gastrol TC traz? Ele traz dois antiácidos e um medicamento para ajudar na tensão superficial. Aí, resumindo de uma forma menos vulgar, né? Minimizar o quê? Exatamente, eu não ia usar essa palavra, né, como professor, mas ele falou que eu queria falar. Beleza? Então é um medicamento que não tem absorção. Na verdade, a Anvisa tirou ele do rol de medicamentos. Até essa informação é boa, gente. Simeticona não é mais fármaco. Simeticona não é considerado mais fármaco. Por quê, professor? Porque não tem nenhum efeito colateral. Essa conversa não tem absorção,
Então, assim, tanto que você tem lá um bebezinho recém-nascido, aí o médico está com extensão abdominal, ele está com muita cólica, o médico faz o quê? Se medicona. Por quê? É um medicamento que dificilmente ele vai trazer qualquer tipo de efeito colateral para o bebê. Então, é um medicamento que ele tem uma venda livre, não é tarjado. E hoje a Anvisa até desclassificou ele de fármaco, colocou ele realmente aí num limbo lá que não é mais fármaco, porque não tem efeito colateral, não tem absorção. Professor, mas ele é antiácido? Não. Ele só ajuda na tensão superficial não gerar aquelas bolhas de ácido, né? Os famosos gases. Ok? Os famosos gases. Então, essa medicona serve para isso. É como se você desse para o seu paciente medicamentos separados, 3 medicamentos, né? O Lufital e o mais os 2 antiácidos separados. E tudo isso vem na mesma formulações. Tem o Gastrol TC, que ele já vem assim. E também tem outro nome comercial que é o Simeco Plus. O Simeco também vem esses 3 medicamentos ali juntos. Alguma dúvida, Denilson? Nenhuma. Gente, chamada por hoje só. Na próxima aula nós vamos encerrar isso aí. E aí a gente começa aquela famosa caminhada em busca de uma revisão para a prova. Né? Porque por incrível que pareça, gente, a prova está se aproximando. A prova está se aproximando. Essa é a notícia boa da semana. Nossa, o próximo dia. Quase todo mundo já passou.